Meus amigos, minhas amigas, papeadores e papeadoras de plantão, muito boa noite. Olhe, você que já é papeador veterano já sabe, terças-feiras como hoje e sábados estamos aqui, terças à noite e sábados pela tarde, hein? Você que está chegando agora, que é papeador em casa, recente, já marque aí na sua agenda. Todas as terças à noite, sábado à tarde, terça geralmente às 8 e tarde do sábado às 16, nós estamos aqui para conversar sobre os melhores temas que a pandemia, o ócio da pandemia, nos faz tratar. A gente já trouxe aqui, a gente transformou, na verdade, minha gente, isso com a participação de vocês que têm ajudado aí no inbox, tem mandado mensagem, tem sugerido personalidades. A gente transformou isso aqui num verdadeiro fórum democrático de discussões sobre o direito, sobre a política, sobre a cidadania, educação. E a gente hoje vai falar, inclusive, de comunicação com a pessoa que dispensa apresentações, mas que que inclusive vai dividir a câmera agora. Vamos ver aqui a conexão se está boa. Chico, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Tudo bem? Está me ouvindo bem? A minha imagem está boa? Bem. Também estou lhe vendo muito bem. Queria, viu, Chico, desde já lhe agradecer. Você tirou uma horinha aí da sua agenda, que eu sei que é atribulada, para estar aqui com a gente numa terça-feira de noite, em período conturbado aí de pandemia, não é brincadeira, né? A gente que, além de ter o privilégio e o prazer de estar aqui com você, nós somos admiradores do seu trabalho, da sua pessoa, da sua trajetória. Eu acho que você é uma das personalidades do nosso estado que está acima de qualquer tipo de situação menor. É uma figura que, quando a gente vê, já é uma figura nacional e talvez internacional, mas quando a gente vê na televisão, quando a gente vê no meio de comunicação, a gente se identifica. Parece que é a gente que é pernambucano que está ali do outro lado falando para o Brasil ou falando, né, a nível internacional. E essa é a admiração, isso é o que causou essa admiração esse tempo todo. Eu acompanho seu trabalho há um tempo. E queria também aproveitar, Chico, para agradecer uma pessoa especial que fez essa ponte aqui entre a gente. Eu acho que você conhece bem ela, que é a famosa Caroline de Brito Fernandes, uma pessoa maravilhosa que eu tenho tido o prazer de trabalhar com ela, aprendido muito com ela lá em Caruaru. Ela é minha coordenadora, eu sou professor de Direito lá. E ela nada mais, nada menos do que sua filha, né? Queria agradecer desde já, ela já deve estar aqui com a gente, viu? E lhe dar as boas-vindas aí com esse agradecimento especial. Muito querida. Olha aí. Muito obrigado por tantos elogios. O que eu sou apenas é um repórter matuto que mantém minhas origens, nordestino. Fiz questão de viver todo o tempo da minha profissão aqui e adoro viver no Nordeste, adoro ser sertanejo. Então é isso que eu sou, nada mais. Ah, que coisa boa, rapaz. É bom até, todo mundo lhe conhece, mas é bom fazer aqui um panorama de sua trajetória. Vou, rapidamente. Você que é cearense, nasceu no Crato, mas pernambucano, veio para cá desde a infância, inclusive já recebeu o título de cidadão pernambucano há uns anos atrás, né, pela Assembleia Legislativa, né? Formou-se em Direito, mas depois encantou-se pelo jornalismo. Não, eu não me formei em Direito. Não chegou a formar, eu não concluí o curso de Direito. Certo, quando mas eu fez. estava no 8º período, já estava na Globo e viajava demais. Era o tempo todo no sertão, indo para a Amazônia, para todos os lugares, e fui reprovado por falta. Não deu para conciliar com a vida corrida. Não. Mas aí começou a carreira no Jornal do Comércio, não é isso? Como jornalista, repórter esportivo. Repórter esportivo. Foi para a Globo também ainda como repórter esportivo, já do Globo Esporte, se eu não me engano. Quando chegou aqui o programa Globo Esporte, eles precisavam de um repórter e apresentador. E aí a equipe da Globo tinha me visto trabalhando
na Copa do Mundo de 1970 pelo Jornal do Pelo Comércio. jornal. E aí o diretor mandou me contratar. Foi assim que eu entrei Sim. em 1976, janeiro de 76. Estou há 44 anos, mas o início sempre foi como repórter esportivo. E aí cresceu, chegou a ser, cobriu também política, né, eleições, né, inclusive debates, eu fiz os debates culturais. políticos, eu fiz os debates políticos da Rede Globo Nordeste durante 30 anos, desde a abertura política. Aí passei o bastão para Márcio, que agora é quem está fazendo os debates. Mas até então Sim. Era eu que fazia os debates políticos. Fora essa questão, o jornalismo cultural e do meio ambiente, né? Já tem aí mais de 100 edições do Globo Repórter, inclusive foi indicado ao Prêmio Emmy Internacional com aquela reportagem da tribo lá, passou um mês mais ou menos, não foi isso? Com a tribo na Amazônia aqui. Foi 32 dias no meio da selva, convivendo com os índios Enauê-Nauê. É até hoje desconhecida essa tribo. Exato. Então, Chico, a gente tem aí a sua trajetória. Eu acho que ninguém poderia estar aqui melhor do que você para tratar sobre essa questão da comunicação, do impacto, que eu acho que a comunicação hoje é o setor que nas últimas décadas mais foi impactado por transformações, né? Principalmente da década de 70 para cá. Né? O rádio, por exemplo, que apesar de ter sido o primeiro, mas mantém-se forte, quase ninguém entende como é que o rádio está aí ainda tão forte. Né? A televisão que passou por várias transformações e agora as redes sociais, a internet, que está trazendo aí inúmeras inovações para o setor do jornalismo. E aí você olha para o jornalismo e muita gente pessimista diz, rapaz, o jornalismo vai acabar por conta desses digital influencers, dessas novas facilidades, mas na verdade, no fim das contas, quando o camarada quer saber a verdade, ele vai procurar o jornal, né, Chico? É isso, é. Eu passei por várias transformações da televisão na parte técnica e na parte operacional. Desde quando eu entrei na Globo, em 1976, há 44 anos, a imagem era preto e branco ainda. Recentemente eu recebi de um amigo uma reportagem ainda preto e branco, apresentada por Cid Moreira, era o apresentador do Jornal Nacional, feita em Palmares. E aí eu nem lembrava mais disso, porque foram tantas reportagens ao longo desses 44 anos que eu não lembro de todas, não lembro da maioria, principalmente aquelas que foram feitas no início, reportagens pequenas de 3, 4 minutos, que já eram grandes na época. Hoje as reportagens são de 2 minutos, tudo. Então eu fui atravessando todas essas épocas. Quando deixou de trabalhar com película, passou a ser digital, foi um grande avanço e as imagens ficaram perfeitíssimas. E até que chegou o período da pandemia, que eu acho que é isso que você quer falar. Então, isso alterou muita coisa. Os jornais impressos tiveram dificuldades, porque o imediatismo das informações estavam superando tudo. A televisão, o rádio, as redes sociais. Quando alguém ia procurar ver no jornal, já tinha visto... Já tinha saído em algum lugar. Já tinha saído em algum lugar. Então, a concorrência passou a ser muito grande. As emissoras de televisão passaram a adotar também os seus sistemas para as redes sociais. Cada uma tem o seu G1, tem a sua operação para dar a notícia de imediato. Agora, a televisão, ela sempre vai existir. Não acaba a televisão, é muito difícil. Porque numa situação como essa, que o mundo não esperava, uma pandemia tão forte, uma calamidade tão grande. Pois é. Ninguém estava preparado para isso. Nós temos um ano praticamente perdido. E perdido como nossa geração nunca tinha visto. Em casa, sem poder trabalhar, perdendo emprego,
com o risco de morte, tendo que andar mascarado, o que é uma necessidade. Então, mudou totalmente. A televisão fez as suas mudanças também. Isso. Todos nós que temos mais de 60 anos de idade fomos mandados para casa. Inclusive alguns diretores que estão trabalhando de casa. Eu sou ligado diretamente ao Globo Repórter. Todos os programas foram suspensos. Não há permissão de viagens. As viagens que estavam programadas foram canceladas. E foi todo mundo para casa. Quando voltar, e aí nós vamos recuperar o tempo perdido. Porque isso é uma passagem, a pior que nós já tivemos. É uma fase. Vai passar. E a televisão, o rádio, o jornal, as revistas, todos os meios de comunicação voltam ao normal. Vão passar com o tempo, daqui a um ano, quem sabe, no mês de julho do próximo ano, nós estamos falando em outras notícias. Sim. Que não sejam tão graves quanto esta que domina os telejornais, que domina o noticiário de uma maneira geral. A pandemia é um desastre que atingiu todas as camadas sociais. Verdade. E o importante aí de se observar, Chico, é a questão da comunicação enquanto setor essencial, público, né? Nesse período de pandemia, todo mundo quis ir atrás do rádio, ir atrás da televisão, buscar notícias novas na internet, mas nos sites dos jornais para espantar as fake news, para ter a certeza da verdade. Então, esse papel de inclusão da comunicação enquanto serviço essencial é que eu acho que é um dos destaques do momento para o setor, não é isso? A valorização, volta à valorização. A importância da imprensa brasileira, da imprensa internacional também em seus países, tudo, na divulgação, na preparação das pessoas para evitarem contrair o vírus, para cobrar das autoridades aquilo que está sendo feito de errado. Os governos estaduais, municipais e federal não estavam preparados para isso. Tudo foi improvisado. Hospitais que foram construídos, de repente falta respirador, falta uma peça, falta outra. Os agentes de saúde, que são os grandes heróis desse período que nós estamos passando, ficando doentes, muitos morrendo, sofrendo as consequências da pandemia. E a imprensa fazendo o papel dela. Muitas vezes é cansativo ver o telejornal, é muita notícia de morte. No início, quando apareciam aquelas valas, todos os cemitérios sendo ampliados, porque aí já sabia que ia morrer muita gente, chocava demais. As fake news até chegaram a dizer que aquilo era invenção, que puseram pedra dentro de caixão para inventar tudo, mas não. Chegou a faltar coveiros, chegou a faltar caixões, faltaram também locais para sepultar os mortos, as vítimas da pandemia, não tinha ambulância para levar as pessoas. Os estados que sofreram mais foram exatamente aqueles que não montaram antecipadamente uma infraestrutura. É verdade. E a gente viu, inclusive, que o papel da imprensa toca, inclusive, na questão pública. Porque você vê, nessa mudança de ministros e de secretários e tudo mais, a gente percebeu que, em alguma fase, a imprensa estava ali todo dia. Eles convocavam, né, a coletiva de imprensa praticamente todo dia para dar informações, mas acabava que aquilo gerava especulações e que geravam mais questionamentos da população, até que pararam no momento de fazer entrevistas, de expor, buscaram estratégias mais dos bastidores para depois ampliar. Essa questão de coletiva de imprensa também tem muito isso, né, Chico? O poder público acaba ficando muito exposto para especulações, né? Esse papel da comunicação, de informar os dados, principalmente o número de mortos, o número de pessoas vítimas,
o número de um dia para o outro, tudo isso foi importante enquanto o governo estava fazendo no período do ministro Mandetta, que ele Isso. próprio ia para frente e mostrava os dados, e os dados eram aceitos por todos. Depois que ele saiu, ficou um período sem ministro, tudo, os dados passaram a ser informados muito tarde e sem dar a informação completa. Então foi quando os órgãos de imprensa reuniram e resolveram assumir aquilo em contato direto com a Secretaria de Saúde de cada estado, porque era quem Sim. informava também ao governo federal. E aí os dados estão saindo absolutamente corretos. Diariamente, os telejornais dão os dados apurados pelo consórcio dos veículos de imprensa e logo depois, quando eles fornecem já um pouco tarde, depois das 8 horas, tudo, repete os dados do Ministério da Saúde. O que é importante que você forneça sempre os dados oficiais. Nós não podemos, uma emissora de televisão, por livre arbítrio, pegar os dados, somar e fazer. A não ser num caso como esse, onde os principais veículos de comunicação do país se reuniram. Nós não podemos ficar sem as informações. No horário principal da noite dos telejornais, quando as pessoas precisam ser informadas. E aí assumiram e está dando certo até hoje. Os dados são absolutamente confiáveis. Há quem diga até que não dá o número de recuperados, os dados oficiais também estavam seguindo sem esses números, porque é muito difícil você contar quem foi para casa e Isso. depois ficou Aferir se recuperou e saiu. Enquanto que os mortos, esses são contados diariamente, que tem atestado de óbito, tudo, e a gente sabe que o número é até maior do que esse, porque muita gente que morre teve problema de pulmão e morreu, tudo sem o laudo completo de que a afirmação foi o coronavírus. Então, se a gente for analisar direitinho, no mundo inteiro, o número de mortos deve ser até maior do que os números oficiais. Isso é importante. E a gente vê uma transformação também, por óbvio, na grade da televisão, né? Porque a gente passa a ver muita informação sobre a doença, os números, etc. e tal, e também uma mudança para aqueles programas que antes eram ao vivo para gravações, como é o caso do Globo Repórter, por exemplo, que agora essa semana, inclusive, vai ter a reprise da Serra do Roncador, não é isso? Com você lá, né? Nós estamos. A Globo assumiu as reprises, inclusive nas novelas. Tirou as principais novelas que estavam no ar, suspendeu. Tem muita gente até que acompanha, que estava esperando o resultado vai vir, mas as gravações só vão voltar depois que tiver saído essa onda. Segurança, né? Exato. O ator não pode estar com a atriz abraçando, beijando, tudo gravando, aglomerado de pessoas para fazer um capítulo. Então a Globo teve, e as outras emissoras também, a consciência de parar, usar reprises no lugar das novelas normais. Foi feito também com o Globo Repórter. O programa do Luciano Huck voltou agora, mas voltou virtual. Faustão está fazendo de casa a parte dele, mas sempre mostrando. Praticamente a televisão está toda repetindo programas, enquanto que os telejornais, esses cresceram, aumentaram o número de horas que nós temos dando informações, sempre procurando pesquisadores de todas as áreas, professores das universidades, que são autênticos, reconhecidamente pessoas que podem dar aquela informação, procurando os dados da Organização Mundial da Saúde, isso tudo para que passe esse período da pandemia. Mas houve uma alteração total. Verdade. Os atores estão todos em casa, estão esperando. E a Globo praticamente manteve o elenco e manteve o quadro do jornalismo intacto, está esperando e bancando o trabalho em casa, ou até mesmo aqueles que não estão trabalhando,
mas esperando para voltar ao trabalho, como é o meu caso. Eu estou só esperando que diga, Chico, já pode sair de casa, e eu pegar um avião e ir embora aí para uma serra dessas, para o mar, para algum lugar, para fazer o meu trabalho. Enquanto isso, vamos tendo reprises. E nessa sexta-feira vai um programa que eu fiz na Serra do Roncador, que é no coração do Brasil, em Mato Grosso. E nós ficamos 28 dias gravando. Esse programa até não faz muito tempo que foi ao ar. É um programa do ano passado e já está sendo reprisado. No mês passado, eu tive outra reprise de um programa que foi feito aqui no Nordeste, que mostrava a Capadócia nordestina. E enquanto tiver pandemia, nós vamos de reprises. É esperando verdade. que as pessoas que gostam do programa, que gostam das novelas, acompanhem. Isso. E é essa tentativa forçada de tentar ficar em casa que faz com que a televisão dê uma inovada. Porque, por exemplo, você falou bem aí, o Faustão, ele está de casa, né, comunicando e passando reprises do programa anterior, alguns trechos de um programa, alguns trechos do outro. O Serginho Grosman também, né, entrevista aquelas pessoas que passaram por um programa antigo, ver como é que elas estão hoje na pandemia. Então, é uma tentativa de inovar para trazer pelo menos alguma coisa nova, mesmo estando em casa, né? Exatamente, mesmo porque esses programas que você citou são programas de auditório com público e não pode haver aglomeração. Se nós recomendamos tanto que as pessoas não se aglomerem, que não saiam de casa sem máscara, só saiam de casa se for necessário, diariamente você escuta isso, que lave as mãos, tudo, é para evitar a contaminação. E até nós chegamos a um ponto que estão começando a reabrir, a praia vai começar a ser mais usada, eu estava vendo hoje, os barraqueiros, daqui a pouco entre os restaurantes, tudo agora tem que voltar com consciência, porque senão a pandemia não vai embora. Volta de novo, é verdade. É verdade. E a nível estadual, Chico, como é que você vê hoje a comunicação em Pernambuco? Eu lembro que você foi um dos grandes representantes nossos no que tange também ao sotaque, né? Tem aquela história de que lhe foi exigido que você mudasse porque estava lá na TV a nível nacional e precisava tirar os sotaques mais acentuados e você, dando a narração de um jogo, dizia, olha, o Rosário Central, não é o Rosário, não é isso? Isso aconteceu porque quando eu entrei para ser apresentador do Globo Esporte e repórter esportivo, era só para trabalhar na Rede Globo Nordeste. Porque é bom citar que é a única emissora Globo do Norte e Nordeste, aqui em Pernambuco. Isso. Pela Constituição, você sabe muito bem, como professor de Direito, que uma emissora de televisão não pode existir em mais de 5 estados. Então, no caso da Globo, é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Pernambuco. E Recife. Então, eu fui o primeiro repórter de rede do estado de Pernambuco. E comecei a mostrar o Nordeste de forma inédita. Ou seja, eu era o único repórter durante 8 anos autorizado a entrar no Jornal Nacional e no Fantástico. Numa época em que o Jornal Nacional tinha apenas 9 repórteres no Brasil, sem contar os correspondentes de fora, e todos eram do Rio, São Paulo e Distrito Federal, Brasília. E eu fui o primeiro a romper essa barreira e ser um repórter do Nordeste. Então, eu tive a oportunidade de mostrar o Nordeste de forma inédita, a nossa cultura. Logo no início, no início da década de 80, havia seca muito forte, aqueles períodos longos, onde o Nordeste era recordista mundial de mortalidade infantil e que as pessoas morriam no interior de desnutrição, por falta de alimento, por falta de água. Naquela época não tinha energia em todos os lugares. Os sertanejos viviam praticamente isolados. Quando o barreiro secava, ele ficava sem água. Então, eles sofriam muito as consequências. Eu mostrei toda essa situação na época mais dramática da seca. Denunciei o governo federal no período da ditadura,
que não estava sendo feito nada por eles, e mostrava, inclusive, quando houve a reabertura política, como o sertanejo era usado como voto de cabresto, voto de curral. Coronel, né? Eu, inclusive, entrei no Jornal Nacional puxando um burro pelo cabresto e mostrei, gravando para a câmera, disse, isso aqui é um cabresto. Eu estou levando o burro. Os cabos eleitorais fazem isso com os eleitores do sertão. Reúnem todos como se fosse um curral e depois leva para votar no candidato que eles querem. E aí o que acontece? Tem um tonel na porta de casa, mas os carros-pipas de prefeitura, tudo só colocavam água nos locais onde aquela família votava no prefeito, no vereador, ou votava no governador do estado. E eu denunciei tudo isso. Entrei na cidade de Salgueiro, que certamente tem muita gente acompanhando, numa fila para vender voto. Eu passei e disse, que fila é aquela ali? Disse, é o povo vendendo voto. Mas como assim? Lá o pessoal está lá dentro com sacolas e sacolas de dinheiro, vai lá, apresenta o título de eleitor, eles dão uma carimbada no título de eleitor e dão R$50 e o selo do candidato para obrigar a votar. E eu entrei na fila e fui. E na hora que chegou a minha vez, eu estava com a câmera escondida e denunciei essa palhaçada, essa pouca vergonha no Jornal Nacional. Fiz muito isso. Mas aí eu mostrei também as coisas boas. Os espetáculos de Nova Jerusalém, durante mais de 20 anos. Sim, exato. A parte da fé do sertanejo. O carnaval, né? As romarias do Padre Cícero, do Frei Damião, as nossas praias. Mostrei a nossa cultura. O Carnaval de Olinda, o Carnaval do Recife. Quando eu comecei a mostrar o Carnaval de Olinda, saía pitombeira num dia, elefante no outro, Marinho dos Caetés, vassourinhas, e era o povo da rua que acompanhava. Uma beleza, as ruas todas decoradas. Nesses clubes principais, elefante, pitombeira, tudo, tinham fantasias que ganhavam o desfile de fantasias do Palmasquê e do baile municipal. E desfilavam com toda a beleza pelas ruas. Quando a televisão começou a mostrar, aquilo era um espetáculo tão bonito para o Brasil que passou a aumentar o número de pessoas. Cada ano vinha mais. Era gente, até que um dia um morador da cidade de Olinda, ali na descida da Ribeira, estava com a família vendo passar, esperando o bloco. Aí ele foi para o meio da rua e me deu uma bronca tremenda para todo mundo ouvir. Chico, vai mostrar o carnaval de outro lugar? Tu não está vendo que está acabando com o carnaval de Olinda? Todo ano mostra a beleza do carnaval daqui. Olha a multidão que vem descendo aí. Os músicos não conseguem tocar. O povo fazendo xixi pelas ruas. A cidade não tem infraestrutura para receber tanta gente. Vai fazer carnaval no Recife, em outro lugar. E eu fui. Fiquei 10 anos sem voltar a Olinda. Então, o Recife antigo não tinha praticamente ninguém. Aí eu fui fazer os blocos líricos, tudo. E foi aumentando o número de pessoas. Porque é bonito demais. O Carnaval da Paz. O Carnaval onde você raramente vê brigas. O Galo da Madrugada, eu acompanhei todos os desfiles do Galo. Então, a parte cultural, quantas vezes eu não entrevistei Ariano Suassuna, Dom Helder Câmara, Gilberto Freire, e sempre destacando o lado cultural do Estado, os eventos culturais da nossa região. Então, eu fiz o meu papel. O Sandro aqui, que é aluno nosso, viu, Chico? Está lembrando da disputa com o José Raimundo, que era o repórter lá da Bahia, né? Você saía por aqui, por Pernambuco, e dizia, olha, aqui tem tantos milhões de pessoas na rua. Aí ele dizia lá que tinha mais. Havia um bairrismo aí, uma disputa, né? Mas antes do Zé Raimundo, muita gente não sabe, mas nessa época o Zé Raimundo trabalhava aqui, ele veio para aqui. Porque quando passou a haver a disputa, eu já tinha 20 anos na Globo. Isso é uma coisa mais recente. Mas o primeiro a disputar comigo não foi Zé Raimundo. O Antônio Carlos Magalhães era governador da Bahia. E aí, na semana seguinte ao Carnaval, ele procurou Roberto Marinho no escritório da Globo
no Rio para se queixar de que o Carnaval da Bahia não aparecia na Globo. Só mostrava Olinda e Recife, era o tempo todo Olinda e Recife. E era mesmo. Aí Armando Nogueira e Alice Maria foram chamados. O Roberto Marinho, o doutor Roberto Marinho, na época, ele comentou, ele disse, olha, ele está se queixando que a Bahia tem um carnaval bonito, mas não entra. E Armando Nogueira foi taxativo. Disse, olha, o problema é que em Recife tem um repórter de rede. É o nosso repórter que está lá. A Bahia não tem. Aí ele disse, o problema é esse, então eu quero contratar o melhor repórter do Brasil. E a Alice Maria estava junto e disse, olha, eu tenho um correspondente em Londres, que a mulher dele não tá querendo mais ficar em Londres, quer vir embora, e pode fazer uma proposta para ele. Era Hermano Hennig, que depois ficou anos e anos no SBT. E Hermano foi para a Bahia. No ano seguinte, a primeira matéria que Hermano fez foi as pessoas assaltando os turistas durante o Carnaval da Bahia. Eu falo brincando, porque era notícia, ele tinha que fazer. E ele viu e fez. Mas com o tempo eu passei a ter rivalidade com o Hermano. Até que chegou o Zé Raimundo. E aí o Zé Raimundo, a gente brinca muito, porque ele diz que tem 500 mil pessoas na Praça Castro Alves. A Praça Castro Alves, quem conhece, sabe que não tem nem 50 mil pessoas. E teve até um dia que nós entrávamos ao vivo. E quando chamava o Carnaval da Bahia, para ele falar de lá, 8h30 da noite, que era o horário do Jornal Nacional, não tinha nada no Carnaval da Bahia. Eles começavam às 10 horas. Mais tarde, né? Depois que eles perceberam que tinha que fazer o Carnaval para o povo brasileiro. Tinha que fazer na hora da televisão. E aí passou a ser uma coisa equiparada. Mas aí o Zé Raimundo entrou de Salvador, dizendo ao vivo, dizendo que naquele momento estava tudo parado, porque os trios elétricos ainda não tinham chegado, estavam no intervalo de um trio elétrico e outro, tudo. Agora vamos ver como está o Carnaval em Olinda com o repórter Chico José. Aí eu entrei da frente da Prefeitura de Olinda, num praticável, dizendo, aqui não tem intervalo de Carnaval, aqui é proibido até trio elétrico, quem faz o Carnaval daqui é o povo. Aí quando virou a câmera para a multidão, todo mundo se vendo no monitor, foi aquela alegria, tudo. E começou a rivalidade. Eu dizia que tinha 1 milhão de pessoas no Galo da Madrugada, de noite eu dizer que tinha 1.500.000 de um lugar lá de Santo Amaro até não sei aonde, tudo, até que eu cheguei aos 2 milhões e o livro dos recordes assumiu essa informação e está lá. Quando completou 40 anos, há 2 anos, do Galo da Madrugada, eu escrevi o livro 40 anos no ar e eles fizeram homenagem. Então, foi um dos momentos mais felizes que eu já tive, foi sendo homenageado pelo Galo da Madrugada, porque era feito... Eu não tenho a paixão que muita gente tem pelo Flamengo, pelo Corinthians. Sim, eu sou torcedor do Náutico, mas eu tenho paixão pelo Galo da Madrugada. É como se fosse o meu clube do coração. Ô Chico, essa questão de Pernambuco sempre aparecer mais, eu sempre observei isso no Nordeste, no que tange a Rede Globo, né? Quem acompanha a grade da Rede Globo percebe que sempre que tem uma reportagem aqui, chama o Recife. Em coisas simples. Por exemplo, Ano Novo, Boa Viagem sempre aparecia ali quando tinha aquele horário de verão, né? Primeiro era lá o Rio de Janeiro e tal, depois Boa Viagem. Quando tinha uma reportagem de alguma questão do Nordeste especificamente, Recife, né? Então sempre chamava para cá por conta disso, eu acho, né? Da sede, né? Mas hoje até que não está mais acontecendo isso. Se você vê durante a pandemia, o Ceará está entrando mais do que nós. O Manaus, Belém, porque vai de acordo com a gravidade da pandemia naquele estado. Não tem mais leito em UTI. Então, o destaque é aquele jornal. Então, estão entrando todos ao vivo, mas acabou aquela história que você até citou no início, do sotaque. Antes, sim. Quando eu comecei a ser repórter de rede, a falar para todo o Brasil, achava o meu sotaque horrível. O próprio diretor, que foi quem me deu as maiores oportunidades na televisão, me mandou para o mundo todo e confiou em mim desde o início, o Armando Nogueira. Ele dizia,
essa sua maneira de falar é horrível. Eu disse, mas você é acriano e lá no Acre também não falam como fala o carioca, não. E com o tempo eu ia para aulas de fonoaudiologia com a Glorinha Baltimiller, que é uma sumidade, era uma sumidade. Ela preparava os apresentadores, Cito Moreira, Sérgio Chapelin, os repórteres da época e também os atores. E eu lembro até de um exercício que ela passava para mim, diga, ô linda, e eu falava, ó linda. Aí ela chegou à conclusão que eu não ia mudar. E ele veio e me cobrou isso também. Por que você não está obedecendo a fonoaudióloga? Isso porque ela está querendo mudar a minha maneira de falar e eu sou nordestino. Eu tenho que falar como nordestino. Ele disse, você tem razão. É verdade. E aí liberou o de Minas Gerais e liberou do Rio Grande do Sul, que foram os primeiros. Hoje, entra de todos os lugares e entram bem. A garotada, essa nova geração, aprendeu a entrar ao vivo, dando informações que está dando... dá gosto você ver entrar de todos os estados, de entrar das cidades do interior. Isso. Entra de Petrolina, entra de Caruaru, entram Caruaru. muito bem. Onde tem uma afiliada, os repórteres dessa afiliada, Imperatriz, sustentou durante muito tempo o período em que eles estavam passando dificuldades. Então, hoje, não há mais nenhum tipo de constrangimento. Quem tiver uma boa matéria, oferece a matéria para joga com o repórter da região. Inclusive, Chico, a gente percebe que essa nova safra de jornalistas, essa turma jovem que está começando agora, inclusive na própria Globo Nordeste, é um pessoal mais descolado no que tange a notícia, né? Até o modo de vestir do pessoal está sendo diferente. A gente vê a CNN, que há pouco tempo está aqui agora fazendo um sucesso, também uma linguagem diferente, mais coloquial, inclusive com conversas comuns no meio de uma reportagem. Eu acho que é uma nova tendência aí dessa questão da evolução também, do impacto que está tendo aí da tecnologia na comunicação, né? Quando eu entrei na Globo, tinha uma arte na redação com a posição do repórter sempre de paletó e gravata, como ele tinha que entrar posicionado para a televisão. Naquela época, nem imaginavam o repórter dar as costas para a câmera, sair falando e de um lado para o outro. Era completamente diferente. Eu me recordo de uma matéria de Muniz Safato, um repórter do Rio de Janeiro, fazendo uma matéria no deserto do Saara e estava lá de paletó. E a primeira coisa que eu quebrei, primeiro foi o sotaque. Eu ganhei a liberdade de falar como eu sou, com sotaque nordestino, sertanejo, uma coisa que eu assumo e tenho prazer de ser, tudo. Então, não mudei o sotaque. E a outra coisa que foi importante foi me livrar da obrigatoriedade de usar paletó no interior. Eu até brinquei com a Alice Maria, a diretora, por que você não está usando terno? Disse Alice Maria, no sertão do Nordeste, calor, é espantalho. Bota um paletó velho assim na roça de milho para espantar os pássaros, os bichos. Ninguém usa isso não, e o calor é muito forte. Então eu fui liberado a entrar de camisa desde o início. E eles que davam a roupa. Então era proibido entrar camisa quadriculada, camisa de lista, tudo. Quando eu estava querendo pegar roupa nova, eu botava uma camisa quadriculada e aí era chamado para o Rio para pegar a roupa naquelas boutiques mais finas da época, não tinha shopping center ainda, e chegava com roupas maravilhosas. Chico, a gente, aproveitando que a gente falou do Nordeste, da questão das características, etc. e tal, a gente ouve hoje falar muito em preconceito racial, né, preconceito de cunho sexual, mas o preconceito nordestino, do nordestino, ainda é muito presente. Você viveu mais, porque eu acho que naquela época era mais forte, mas ainda existe hoje, não existe? Principalmente na comunicação. Quando você sai daqui para lá, para o sul, por exemplo, nota-se mínimo uma diferença assim. Não, dentro das emissoras não existe preconceito. Não existe. Não. Eu chego no Rio de Janeiro, se alguém vai fazer bullying, sou eu. Mexo com todo mundo, brigo com todo mundo. Outro dia eu vou contar esse fato. A Beatriz, a minha mulher, Beatriz Castro,
ela foi reclamar do chefe dos cinegrafistas do Rio, que estava fazendo proposta aos cinegrafistas daqui, para irem para o Rio de Janeiro ganhando mais, tendo mais condições. Aí, quando ela entrou, que deu uma bronca nele, você não tem nada que está oferecendo, aliciando os meus cinegrafistas lá na coisa. Aí os cinegrafistas do Rio ouviram a voz dela e vieram. E cada um fez uma queixa. Aquele seu marido botou uma cobra em cima de mim, aquele seu marido me empurrou dentro do rio Amazonas, se não fosse um tronco de árvore eu ia morrer. Então, eu tenho o mesmo clima ambiental que tenho aqui, e de respeito, principalmente, tenho no Rio. E todos, enfim. Houve uma demonstração grande agora do Jornal Nacional, antes da pandemia, que levou apresentadores de todos os estados do país para o Jornal Nacional. Dia de sábado, tinha até o Márcio Bonfim, foi quem melhor saiu nessa seleção dos apresentadores estaduais, e é o regra 3 do Tadeu Schmidt no Fantástico. Quando o Tadeu sai de férias, ele é quem vai tirar férias. Agora, nem tanto, porque a Globo está mandando, por exemplo, no dia de sábado, quem apresenta o Jornal Nacional são os apresentadores do Rio, que é para evitar as viagens. Sair de São Paulo e ir para o Rio. Por conta da pandemia, né? A Sandra Nemberg, o estúdio de apresentação do Globo Repórter, por exemplo, é no Rio de Janeiro. Sérgio Chapelin fez isso em décadas. Agora, como a apresentadora é Sandra e vive em São Paulo, fizeram um estúdio na Globo de São Paulo, semelhante ao do Rio, para que ela não viaje e apresente de lá. Olha aí. São as mudanças por conta justamente da pandemia, né? Da situação que a gente está vivendo. Mudou demais. Continua mudando. O ambiente de redação, tanto em rádio como em televisão, quanto no impresso, deve ter mudado aí. Por exemplo, eu estava ouvindo essa semana a Rádio Jornal e o pessoal dizendo, olha, a gente está cada um aqui em suas casas, mas nos falando, né, por meio da tecnologia e tal. E aí tem dois pontos, Chico, que a gente poderia destacar aqui. Não morte, mas a desevidência, se assim a gente pudesse falar, do jornal impresso, que agora a maioria do pessoal está lendo impresso pelo próprio celular, recebendo a versão no WhatsApp, e a questão do podcast, né? Que é mais uma forma de comunicação gravada como se fosse uma rádio, mas que você vai lá buscar o tema que você queira escutar naquele momento. Exatamente. Estão destacando, inclusive, o tema principal do dia, que é para dar continuidade àquele assunto, estender mais, às vezes dura 1 hora. O podcast vai 1 hora de duração, quando a reportagem ia 4, 5, 10 minutos. Vai se atualizando. Às vezes você quer se aprofundar de uma matéria que você viu na televisão e vai lá para o podcast. As televisões estão fazendo isso agora, né? Direciona para o podcast para aprofundar algo que você viu ali num lance rápido, né? E aí, Chico, eu queria comentar o seguinte. Você já pensou, e acredito que já, em escrever um livro sobre essas mais de 100 edições do Globo Repórter, trazer essas histórias de maneira linear, trazer aí algum tema específico sobre o que você tratou? Esse aí eu sei que já existe. Mas depois das 100, você não pensou em escrever o segundo, não? Não, eu vou escrever quando completar 110. 110. Estou perdendo tempo agora por causa da pandemia, mas eu espero reunir mais histórias e possivelmente escrever um segundo livro. Porque nessa sua versão aí é mais da sua carreira como um todo, né? Não é só o Globo Repórter, não é isso? O repórter normalmente, principalmente eu, é um contador de histórias. Então eu estou contando minhas histórias durante 40 anos, em que os primeiros 40 anos no ar. Agora eu estou com 44. Quem sabe eu vou chegar aos 48. E vou acrescentar o maior número de Globo Repórteres, porque cada viagem que você faz é um mundo disso. Sofridas.
Às vezes você vai para o mar. Há 2 anos eu fui para o Oceano Índico e nós tínhamos que entrar numa caverna que tinha antes assinar um termo de responsabilidade pela própria vida. Muitas vezes você tem que fazer isso. Quando nós fomos para a ilha de Komodo, tivemos que assinar para poder entrar em Komodo, porque lá tem aqueles lagartos gigantes venenosos. Quando nós subimos para encontrar os gorilas nas montanhas de Ruanda e Uganda, sempre tem que assinar um termo de responsabilidade. Então você vai sabendo que vai encontrar grandes tubarões, que vai encontrar uma caverna cheia de tubarões. Então são histórias que merecem ser contadas. Essa mesmo dos índios, você ficar 32 dias numa aldeia de índios, no meio da selva amazônica, tendo que tomar banho de rio, fazer a barba dentro do rio, escovar dente, morando em rede, numa palhoçazinha que eles permitiram que nós construíssemos na beira do rio. E a única coisa que eu exigi nessa viagem foi que levasse uma cozinheira, indígena também, de outra tribo, mas que cozinhava bem. Nós levamos um fogão pequeno e o barco ia 2 vezes por semana levar a alimentação para a gente. O resto era convivendo naturalmente com eles. Foi muita essa? barata nas grandes malocas. Às vezes eu estava entrevistando, gravando dentro da maloca, sentindo as baratas subindo por baixo da calça pela perna. Meu Deus do céu. Foi essa E reportagem que foi indicada, também, né? Então são viagens que nós passamos situações realmente difíceis e que geram histórias que eu gosto de contar. Verdade. Agora, falando em contação de história, todo repórter, todo jornalista, todo comunicador é um contador de histórias, como você bem disse aí. As fake news, que a gente costuma achar que é algo recente, é algo que sempre existiu. As histórias mal contadas ou a história inverídica, ela sempre existiu, desde que ainda não tinha nem a televisão, não é, Chico? É verdade. A mentira vem de longe. E com as fake news, aumentou que os mentirosos ganharam associados. Eu tenho dentro da minha própria família pessoas que acreditam em tudo que escrevem para ela. Uma notícia inusitada que veio, diz, não, mas foi um professor da Universidade da USP, citam muito a USP, que escreveu. Aquele professor nem existe. Eu tenho certeza, foi um amigo meu que disse, e vão repassando aquilo. Quando as pessoas entenderem que estão fazendo papéis de idiota, que estão transmitindo mentiras e prejudicando as pessoas, durante uma fake news, o que nós temos que nos centrar é em cuidar das pessoas. Se não puder ajudar, também não inventa história de fake news. E aí vem a diferença. Um repórter, ele pode se orgulhar quando ele faz uma matéria e volta no mesmo lugar para fazer de novo. Eu já fiz várias matérias assim, Jalapão, todos esses parques nacionais. Serra da Capivara eu já fui mais de 10 vezes. Fernando de Noronha foram mais de 100 reportagens. Então, é importante você voltar e as pessoas falarem em você com admiração. Por quê? Porque você não mentiu. E outra coisa que acontece, se você mente numa reportagem de televisão, você está sendo criticado pelo próprio companheiro que está perto de você, que ele é uma pessoa honesta, ele vai dizer, pô, isso não é verdade, você vai falar isso mesmo? E eu já soube de casos que aconteceram em emissora de televisão, onde o próprio companheiro chegou e disse, não pode insinuar não, que isso não é verdade. Então, o compromisso com a verdade é a identidade de um profissional de televisão. Eu me orgulho de, aos 44 anos de emissora, eu ir para todos os lugares onde eu já fui e ser recebido com atenção, ser recebido, às vezes, com admiração, tudo pelo trabalho que foi feito. Então, tem que haver um compromisso com a verdade. E a televisão está fazendo isso. Você está vendo na televisão, você pode acreditar. Quando erra, volta e pede desculpas e corrige. Se errou no dia anterior, no dia seguinte, você vê muito isso no Jornal Nacional, que é o principal telejornal
do país. O Sim. William Bonner ou Renata Vasconcelos pedindo desculpa pela informação errada. Às vezes é uma informação Já tão vi. tola. A função daquela pessoa não é aquela. É uma função parecida. O partido político não é aquele, é outro partido. Mas tem que corrigir. Se errou, tem que corrigir. Você tem o direito de falar, tem liberdade para falar, a lei lhe dá esse direito, mas você tem compromisso também de falar a verdade, de não estar transmitindo fake news. E isso é que está fazendo por onde as emissoras de televisão, os jornais, as revistas se mantenham com a credibilidade que existe no Brasil. Pode ter muita gente que tem raiva. Eu já fui muito xingado no tempo do governo militar, na reabertura política, porque havia a acusação de que a Globo era uma multinacional e que dava apoio ao governo. Dava apoio porque havia uma censura dentro da redação. Eu, por exemplo, não podia, nas matérias do interior, falar a palavra fome. Era proibida. Mas eu não precisava. Eu mostrava o fogão a lenha sem Só a acender há imagem 15 já. dias e as pessoas magras, desnutridas, não precisavam falar a palavra fome. Aí depois vem os governos de esquerda, os governos de direita, o governo Lula, Dilma, arrasavam com a TV Globo. Era golpista. Por quê? Porque achava que a Globo estava dando golpe. Não, a Globo estava falando a verdade. Estava mostrando as falcatruas deles todos, como está mostrando agora. Esses de agora falam... Que também estão criticando do mesmo jeito. As suas mazelas. E a televisão, mesmo com as ameaças, mesmo com as chantagens que fazem, de tirar a publicidade, de fazer isso, fazer aquilo, de fechar a televisão, tudo está fazendo o papel dela. E isso é que é importante. E é bom que a população saiba disso. A Globo e as outras emissoras, os jornais e a televisão, estão falando a verdade. Estão mostrando ao Brasil a realidade que existe. Doa em quem doer. Chico, essa foi acho que o melhor trecho da nossa conversa e a melhor mensagem que você poderia passar para a gente hoje, nesse período, principalmente, de pandemia e de impacto com essas fake news, né? O quanto é importante a comunicação conviver de mãos dadas com a verdade, né? A gente sabe das mazelas que existem e todo meio de comunicação está sujeito a isso, como todos os outros setores. Mas em qualquer área, em qualquer profissão que você estiver, se estiver ao lado da verdade, você vai estar bem servido, você vai estar, no mínimo, bem norteado. Né? Eu acho que essa, inclusive, é a tua marca como jornalista e é o que você te dá o respeito. Ser jornalista sem ter um compromisso com a verdade. Isso. O mínimo que as pessoas esperam de um jornalista, que seja sério, que fale a verdade, que não tenha medo de falar. Verdade, verdade. Eu vou aproveitar, a gente tem alguns minutinhos ainda, eu vou aproveitar, Chico, e cumprimentar algumas pessoas que estão aqui com a gente e que estão acompanhando a gente. É a 22ª edição aqui do nosso Papo em Casa. Olha, está aqui conosco a diretora da Fafiri, que é a irmã Maria das Graças Soares, a Fafiri, que é você conhece bem, uma instituição muito conhecida aqui em Pernambuco, já com 80 anos de história, né? Nós temos aqui com o doutor Orígenes Caldas, advogado, Marina Ribeiro, Daniel Sarinho, que é consultor da Assembleia Legislativa, doutor Humberto Caldas, médico, professora Thaisa Maria, lá de Caruaru, junto com nossa querida Caroline Fernandes, que eu acho que você conhece, viu? Rapidamente, mas deve conhecer. Minha filha adorada. Professor Helder Duarte, colega nosso também de Caruaru, alguns alunos aqui de Caruaru também, o Sandro, de Recife, Gilberto, que é de Toritama, muita gente também que eu estou vendo aqui de Santa Cruz do Capibaribe, tem gente do estado todo aqui acompanhando a gente, Chico. Foi um papo muito bom, 1 hora quase aqui de conversa. Falamos, saímos do nosso objetivo principal, né, por ele, que foi falar da comunicação na pandemia, das transformações que ela passou, né, da arrumação, como é que anda aí dos meios de comunicação para informar esse período. Né? A gente falou da questão do Nordeste, que é a sua marca aí no jornalismo, das fake news, do livro, do prêmio Emmy, do Globo Repórter. A gente fez aí um panorama muito bom, foi excelente.
E eu queria, desde já, lhe agradecer aqui novamente pela disponibilidade e por ter topado estar aqui com a gente e conversado de maneira tão desprendida, tão legal, né? Atraiu aí todo mundo e o pessoal participou. Infelizmente, para a gente parar para a pergunta, a gente acaba perdendo essa linha de raciocínio que a gente teve aqui tão boa. Inclusive, desculpa aqui o pessoal, porque muita gente participou e eu gostaria de usar o tempo, mas não dá, senão a gente se perde no raciocínio aí. É isso, Felipe. Muito obrigado pela atenção, pelo convite. Eu quero agradecer a atenção de todas essas pessoas que você citou e de todas as outras que não foram citadas, mas que estão ainda que estão aqui com a gente, nosso papo, acompanhando a nossa discussão. E a minha filha querida, Caroline, que está aí também acompanhando. Está aqui na área. Tá bom, Chico. Muito obrigado ao pessoal, a todo mundo que está por aqui. E no próximo sábados e nas terças-feiras estaremos aqui novamente. Chico, um grande abraço. Obrigado, sucesso e saúde, viu? Saúde durante essa pandemia. Estou me cuidando, estou me cuidando. Felicidades, Tchau. Um abraço à família, tudo de bom. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.